Vamos avaliar o mercado do Palmeiras em 2025 e para isso eu conto com uma presença muito especial. Gabriel Amorim, vamos fazer essa fita aí, a tier list padrão. Eu ia fazer prateleiras, não sei o que, mas vamos fazer tier list padrão, onde a gente vai avaliar, só que aí que tem uma questão, tem um critério. A gente tem que ter um critério, que é avaliar a contratação como um todo, não só o que o cara tá jogando. Porque, por exemplo, o Mikael, a gente sabe o que ele já entregou. Como que a gente vai comparar ele com o Kelvin, que fez 3 partidas? Ou o Andrés, que nem jogou? Então, o ideal é pensar no contexto da contratação, no momento e tudo mais. E, claro, não dá pra não colocar também um pouquinho do momento, porque como um temperinho dá pra gente entrar nisso. E aí, 4 por prateleira no máximo, sendo que um só no top 1. Só pode ter uma excelente contratação. E aí a gente pode pensar como o que ajuda no time, contrato longo, contrato curto, o que a gente quiser pensar nisso aí. Nossa, e só um no top 1? É difícil. Nossa, essa vai ser difícil. A gente, vamos fazer assim, ó, boa, ok, ruim. Aí o top 1 a gente depois sobe alguém pra lá e chega num... Tá bom. Vamos por posição, então. E aí eu quero ouvir de você, todas elas de você. Aí eu complemento e a gente tenta chegar num acordo. Tá bom. Como não são 3 pessoas, né? Carlos Miguel. Boa contratação, eu acho. Se quiser discorrer... Era uma posição que muita gente da torcida queria, né? Mas é que eu já tô pensando que eu vou ter que colocar 4 aí, né? 4. Então talvez ele vai entrar no ok, vai. Carlos Miguel eu acho que eu coloco no ok, porque é um goleiro que pra muita gente já chega pra ser titular do Palmeiras. Pra mim nunca chegou com esse status. Ele chega pra ser uma reserva do Everton. Ainda gosto muito do Everton. Nossa, acabou de chegar a mensagem que o vídeo que a gente criou foi bloqueado por direitos autorais. Meu Deus do céu, Nossa. Tá difícil de criar conteúdo pra YouTube, viu? Meu Deus do céu. Sabemos. Nossa, complicado isso. Mas, ok. Mas continuando aqui do Carlos Miguel, é um bom jogador com um ótimo futuro aí, mas eu acho que chegou pra ser reserva mesmo. Ao contrário de muita gente da torcida que quer ver o Everton de qualquer jeito no banco de reservas, eu acho que ele chega para isso. Não acho que o Lomba tem que ser o primeiro reserva, acho que tem que ser ele. Agora, certo. Eu acho que o Everton ainda tem muita lenha para queimar no gol do Palmeiras. Mano, eu tenho uma opinião, quero saber a sua sobre isso. Que eu vejo muita gente pedindo, vamos supor que o Abel prefira o Carlos Miguel, né? Na cabeça das pessoas, o Abel vai querer botar o Carlos Miguel. Se for o caso, você acha que essa transição, se ela for muito brusca, pode quebrar o elenco? Tipo assim, o Everton errou, entra Carlos Miguel, pum. Você acha que isso pode quebrar o elenco? Eu não acho que pode quebrar o elenco, mas vai ser uma tarefa difícil pro Abel, né? Porque goleiro é uma posição diferente de jogador de linha, né? O Everton é um cara que tá no gol do Palmeiras desde que o Abel chegou no Brasil, né? Acho que vai ser uma tarefa difícil, mas assim, a partir do momento que o Abel tomar essa decisão, ainda mais respaldado pelo Rogério Godoy, porque o preparador de goleiro vai ter que participar disso aí também, acho que ele vai aceitar numa boa também, cara. É a ordem do técnico, ele tem que respeitar o cara que tá ali trabalhando dia a dia com ele também, e isso aconteceu com o Praz, aconteceu com o Jailson, com o próprio Everton, né? Ele tava nesse processo, né? Quando ele tomou exato, fato. Então... mas não acho que perca vestiário, não. Mas é uma situação complicada. Mas aí quem vai ter que aceitar vai ser o próprio Everton, não tem jeito. Perfeito, eu concordo com esse ok aqui, até porque ele não é pra curto prazo, né? E aí eu acho que tá a primeira pegadinha da parada. Bruno Fux tá jogando muita bola. Mas a gente tem que pensar no momento da contratação, não só o que ele tá entregando depois. O que você acha? Boa, ok? Ruim não é, né? Ruim não tem como. Ruim não é de jeito nenhum. É que eu tô pensando aqui nas boas, cara, e realmente tem gente. Porque se for só pelo que jogou pós-contratação, eu acho que ele poderia brigar fácil ali pelo Boa, porque entregou bastante, né? Sim, mas pra mim ele é titular do Palmeiras, tá? Pra mim também. Claro que o Murilo tá vindo jogando aí, mas pra mim
Pra mim, o Fux é titular do Palmeiras hoje. Cara, difícil, hein? Mas vamos no ok também, vai. É porque quando ele chegou ninguém esperava nada, Ah, absolutamente nada nele, nossa, né? eu fiz um vídeo elogiando a contratação dele, meu Deus do céu, eu fui achincalhado. Aí passa pano, amiguinho de jogador, só elogia porque quer o cara no seu podcast. Agora todo mundo sumiu. É, mas ele era uma boa contratação pensando em elenco, né? Acho que pouca gente projetava ele entregar a nível de titularidade, né? Entregou bastante. E aí, né? Cara, Mikael, eu posso já arrastar esse Mikael pro ruim? Ou eu tô muito Sim, não, ansioso? Pô, Mikael é ruim, não dá. mesmo antes, né? Mesmo antes das Sim, atuações, né? sim, tentei passar um pano, tentei elogiar, mas não dá. Pior que eu achava que ele, pra elenco, ele poderia ser útil, mas hoje nem pra elenco ele tá servindo. Ele tá atrapalhando quando entra, né? Complicado. Aqui, ó, meu protegido. Esse aqui eu gosto desde os tempos do Cap. Kelvin. Cara, Pensando, inclusive, acho que eu não falei desse critério, mas é importante também. Carência de elenco, né? Kelvin acho que é uma boa. Eu também. Eu vou colocar o Kelvin na boa. É um E upgrade em hoje relação ao também, Mike, pra né? mim, é titular do Palmeiras. Com todo respeito ao GI, o Everton, o Kelvin, na parte ofensiva principalmente, isso é louco. Outro nível de jogador. E é um upgrade em relação ao Mike no sentido até de disponibilidade, né? O Sim, Mike poderia ser muito útil, mas ele nunca estava disponível, né? sim, sim. Cara, e o GFT? Vou polemizar antes de você falar. Eu colocaria na ruim. Porque eu acho que dava pra ser um pouco mais ousado na posição. Não que ele seja horrível. A gente nem viu ele jogar direito. Mas por isso. É. E ele é muito novo também, né? Eu entrevistei o Arthur lá agora na final do 20. O Arthur é um ano mais novo que ele, né? Então, assim, é o tipo de contratação que é difícil de entender, porque se for para apostar numa jovem promessa, por que não aposta da sua categoria de base que tá ali pedindo uma chance, né? Tudo bem que eu acho que o Arthur precisa dar uma amadurecida ainda, mas seria uma prata da casa ali, pô, você ia trocar o Vanderlan por ele. É, então eu vou botar o Jeff na ruim também, mas daqui a um tempo a gente pode. Isso É. aqui pode virar um print absurdo. É isso. Tomara que marquem só você. Não, tomara que vire esse print, que o cara Exato. jogue muito. Cara, e o Emiliano? O Emiliano, lembrando, o momento da contratação também foi muito questionada. Sim. É, eu vou botar o Emiliano na. Puta, mano, é que tem muita gente ainda, velho. Eu vou botar o Emiliano na. Nossa, que eu gosto demais dele, velho. Acho ele bom jogador. Tenta não poluir o seu pensamento com o que ele tá jogando. Porque eu também não esperava tanto dele, né? Eu até achava uma contratação interessante, de característica, mas ele entregou demais, né? E era uma É, posição carente em elenco, né? Eu acho que isso é importante também, né? A gente vai falar do Evangelista, a mesma coisa. O titular não exato. tinha um reserva, né? Exato. Precisava de qualquer jeito trazer ele, né? Mas aqui foi caro, né? Vindo da Dinamarca, a galera esperneou pra cacete. Mas hoje eu acho que ele até briga por posição como titular, né? O Aníbal, pelo amor de Deus, as últimas apresentações do Aníbal também. Ai, que indecisão, velho. Sei lá. Coloca. Eu vou no ok. É difícil mesmo. Eu também tava nessa dúvida. Até porque. E o Evangelista é a mesma coisa, né? É questão de característica, né? Não é só o reserva. Ele é um reserva diferente do titular, né? Você pode mudar a forma de jogar trocando um pelo outro. Quando tinha o Rios ainda, o Evangelista também era essa mudança de estilo de jogo caso o Abel precisasse, né? Que eu acho que para montar elenco é importante, né? Você ter um reserva que não vai te entregar a mesma coisa que o titular, né? Com Eu acho que certeza. nesse ponto o Palmeiras acertou com o Emiliano demais. É um cara muito mais posicional que o Aníbal. E aí hoje você joga do jeito que quiser, né? No meio campo. E aí eu te pergunto do Evangelista. Bom Hum, Evangelista. O bom Evangelista. eu acho que foi uma boa, velho. Evangelista. E eu também fecho na boa. Acho desproporcional o hate que ele tomou
pós-saída do Rios. Eu acho ele um pouco burocrático ainda, como um 8, assim. Eu acho que ele devia propor um pouco mais, avançar um pouco mais. Eu acho que. Mas eu gosto dele, cara. Acho que foi uma boa contratação. Enfim, gosto do jogador, acho ele raçudo. Se identificou muito com o clube. É um cara que parece estar gostando demais de defender a camisa do Palmeiras. Eu boto muito isso na conta. Eu acho que foi uma boa. E também, Embora eu acredito que ele vai perder posição agora. Também. E também é importante a gente pensar na composição de elenco e assim, se ele não tivesse sido contratado no início do ano para se adaptar, a perda do Rios ia ser uma tragédia. Ia ser uma tragédia. Ele até deu uma enroscada ali nos primeiros jogos, mas ele já estava adaptado ao clube, né? Já estava ali há 6 meses. E se não tivesse essa contratação, até no momento que foi, né? Se fosse ali no meio do ano, talvez ele ia sofrer mais. Até por isso eu acho boa mesmo ter se antecipado a uma saída meio óbvia, né? Eu abri pra ver o chat agora, meu Deus do céu. Tá todo mundo com raiva do Evangelista, né? É louco. Não, mas de fato, o Fux talvez tá fazendo uma temporada melhor que o Evangelista, mas é a expectativa, pô, o que agregou pro elenco e tudo mais. O Fux, se tirar ele do elenco hoje, ele não faz falta. Se tirar o Evangelista antes do André chegar, ferrou, mano. Ferrou. Eu também acho. Aí já falamos do homem. Já falando do homem, Andréas Pereira. Aí não tem o que falar, né? Pra mim, briga no top 1. Brigaria no top 1 com Paulinho e Vitor Roque, né? Mas o Paulinho ficaria atrás nessa conta aí por conta da lesão, né? Mas boa contratação. E aí, pelo preço que pagou, pelo preço que ia pagar e pelo preço que pagou, é uma ótima, né? É um negócio da China, Palmeiras, 10 milhões de euros apenas no Andréas Pereira. Era uma contratação que ia com uma graninha do que veio do Rios. E hoje, se for colocar na conta, ele veio pela grana da molecada da base que nem jogou. No final das contas, nem mexeu com a grana do Rios, né? É uma contratação bizarra. Bizarra. Aí vem o homem, Facundo Torres. Lembrando, rapaziada do chat, é o Facundo Torres do momento da contratação. E eu lembro vocês, seus canalinhas, que comemoraram muito essa contratação. Diferente do Emiliano. Agora é fácil, né, criticar, mas... É que se colocar ali no ok, o Sousa vai ter que ir pra ruim, né? Então, né? É porque eu sou... Assim, ó, vou fazer um... Porque aí o Paulinho vai pra boa... Eu já vou botar o Paulinho na boa, que aí a gente já decide depois... E o Vitor Roque vai pro top 1. Vitor Roque? Entre Vitor Roque e Paulinho, você acha que é o Vitor Roque mesmo? No top 1? Eu acho que é o Vitor Roque. Eu também acho. É porque o Paulinho tem o problema da lesão. Quando ele veio já era esse nível de expectativa. Eu já imaginava. Ele demorou pra engrenar, pra começar a entregar, mas hoje tá mostrando pra que veio e por que valeu tanto, né? Então, pra mim, o Vitor Roque é o top 1. Eu concordo. E aí, ainda mais porque ele tá entregando muito, tá entregando demais, tá sendo o cara do time, né? Agora a duplinha então, Facundo. Vou te propor um exercício. O Facundo, quando veio, dentre as opções, talvez ele fosse uma das melhores. Sim. O Sousa, será que ele era a melhor opção para ponta esquerda naquele momento de mercado, com todos os nomes que a gente podia imaginar? Eu tinha a sensação de tipo, cara, estão falando daquele uruguaio lá do Brian Rodrigues, né? Estão falando, sei lá, de Roger Guedes, de não sei quem. O Sousa era o que menos me empolgava. Parecia tipo a pior escolha, e o Palmeiras foi no Sousa. O que você acha? Cara, eu vou colocar o Facundo na ok e o Sousa na ruim, mas eu acho o Sousa um puta jogador, tá? Eu acho que ele vai contribuir bastante e vão jogar esse print na nossa cara muito em breve. Torço demais para que ele dê certo, assim como o Facundo, mas é o que você falou, né? Quando o Facundo chegou, a gente achou uma contratação muito mais aceitável, porque o Facundo vem até para repor, não foi nem o Dudu na época, mas a gente já sabia que o Estevão ia embora e que talvez ele seria um possível substituto do Estevão, né? Mas... na pegada do Evangelista ali, né? Uma contratação antecipada, né?
Agora, o Ramon Sousa foi meio que uma oportunidade de mercado, né? E brotou do nada no Palmeiras. E muito caro, né? Mais caro que o Facundo, então acho que tem isso também, pesa um pouco contra ele, o fato dele ter sido um pouquinho mais caro que o Facundo. Mas eu acho que os dois são bons jogadores, cara. Eu não tô nessa pegada de queimar o Facundo, não, igual tem muita gente já queimando o Facundo como se ele fosse um jogador horrível, né? Tô vendo uma galera aí, Max Pardalzinho era melhor. Também não acho que é pra esse nível de corneta, mas ele tava jogando mais, né? Tá devendo o Facundo. Mas eu acho que ficou bom assim, mano. Tá justo. É bom lembrar que é o nível da contratação no momento, não o que tá entregando ou o que vai entregar. O Facundo Torres mesmo, eu não sei se você também teve essa impressão, que o pós-mundial, quando ele foi passado pro lado certo, ele começou jogando bem no pós-mundial. E aí fez uma partida ruim, duas, começou a ser criticado e desmoronou. Exato. Contra o Mirassol ele foi muito bem, contra o Grêmio ele fez o gol, contra o Galo também. Aí depois ele foi desmoronando, não sei se as críticas afetaram ele de alguma maneira, porque no último jogo agora contra o Corinthians ele parecia estar com medo de jogar, parecia que ele tava se tremendo todo. Então assim, é um cara que tem qualidade, né? E aí... a galera tá conectando que a gente não colocou o Paulinho no top 1, gente. Paulinho, a gente já sabia que ele chegou no Palmeiras lesionado, e a gente imaginava que ele ia estourar no segundo semestre. E o que aconteceu foi que ele jogou o Mundial num sacrifício danado, e agora só volta em 26. Então, assim, não tem como colocar no top 1, velho, uma contratação dessa. Me desculpa. Óbvio que ele tem muito tempo de contrato, acho que ele vai deitar por anos e anos no Palmeiras, mas a expectativa nossa é que ele já ajudaria esse ano. Que ele seria o protagonista do time com a saída do Estevão. E a gente não pode nem contar com ele em campo, então não tem como colocar no top 1. Me desculpa. Bola por bola, ele e o Vitor Roque, acho que ambos são equivalentes ali, né? Mas, pô, o Vitor Roque tá entregando há muito tempo já, mesmo quando ele não tava fazendo gol, não tava fazendo nada, ele tava pelo menos, pô, se entregando, ajudando, e agora conseguiu encaixar. Você acha que o Abel deu uma boicotada nele, no Vitor Roque? Falo taticamente, porque a gente lembra do Vitor Roque até o Mundial, pô, toda hora no escanteio, como ponta, e agora nessa dupla ele já tá um pouquinho mais por dentro, né? Já tá fazendo um pouquinho mais a dele e rendendo melhor. Você acha que esse início dele é culpa não, mas teve dedo no Abel nisso? Sim, com certeza. No Mundial deu pena dele, né, velho? E até que enfim o Abel conseguiu achar um esquema que potencialize o jogo dele. Aí esse esquema junto com o Flaco, né? Porque eu não achei que ele fez um Mundial ruim, cara. Eu tava lá nos Estados Unidos e, cara, você via como ele lutava, como ele se entregava. O jogo do Chelsea, por exemplo, é um jogo muito bom dele pra mim. Agora, ô mãe, que eu tô em live, minha mãe tá falando aqui, rapaziada. Desculpa aí, mano. Mas eu não achei que o Mundial dele, por exemplo, contra o Chelsea, eu achei que ele foi muito bem, o Vitor Roque, mas ele tava sendo meio que tipo o Gabriel Jesus na Copa de 2018 com o Tite, né? Ele tava sendo muito prejudicado pelo esquema ali, mas acho que a contratação do Vitor foi absurda e agora sim ele tá entregando o que a gente já imaginava. E eu dei essa opinião agora há pouco, pra mim, briga por vaga na seleção brasileira, tá, o Vitor Roque? Tudo bem? Não tem ninguém unanimidade, né? Exato. Unanimidade. Pô, o Richarlison fez 2 jogos bons e só, né, cara? É a mesma coisa, eu acho que até olhando pra essa, não essa galera só, as contratações, o elenco do Palmeiras, eu acho que tem muitos caras ali que podem sonhar com Copa do Mundo, né? Pô, o Kelvin, por exemplo, Exato. Se engata uma sequência, Exato. Não tem lateral na seleção. É uma posição carentíssima, há anos, né? Na última Copa o Daniel Alves teve que ser convocado com 43 anos. E o Andrés é outro. O Andrés é outro que briga por vaga. Andrés, o Kelvin, esses dois aí eu acho que tem grandes chances. Jean Lucas foi convocado do Bahia, né? Pô, é um jogador interessante, mas se comparar o Jean Lucas com o Andrés, pô... então, assim, eu acho que o Andrés também tem... E acho que foi um dos motivos para ele ter voltado pro futebol brasileiro querer brigar por vaga na Copa aí, na minha visão. Com certeza. E veio no momento certo, né? Veio no momento decisivo da temporada, até para um time que eu acho que a forma como ele joga, meio que por sorte, encaixa com a forma que o Abel tá jogando agora, porque a
a posição do Richard Rios não é exatamente o que faz o Andreas Pereira. Se ele chegasse justamente para substituir o Rios, talvez ele fosse ter ali uma dificuldade, mas hoje a gente repara no Evangelista jogando quase como um 10, né? Com bola. Com bola ele avança, faz marca pressão alta, né? Ele é o meia central com os caras pelo lado, e meio que encaixa exatamente no que faz o Andreas. Mas você acha que... Palpite, né? Porque agora é esperar, a gente vai ter 13 dias para esperar a estreia do Andreas. Você acha que o Abel inicialmente vai enxergar ele como 8 mesmo, no lugar do Evangelista, ou mais à frente? Então, a gente até gravou um vídeo sobre isso, mas a gente usou umas imagens da ESPN aí, e o vídeo deu bloqueado por conta de direitos autorais, né? A gente tava discutindo exatamente isso, se ele vai jogar de 8 ou de 10. Realmente, cara, eu não consigo imaginar o que o Abel vai fazer, assim, porque ele rende nas duas, né? E no Fulham ele tava muito bem, jogando um pouco mais perto do gol, né? Ele tem essa qualidade para jogar mais próximo, de pisar na área. Fez alguns gols até de centroavante lá na Inglaterra. Mas hoje a carência maior é por esse 8, né? E aí eu fiz algumas enquetes, a maioria da torcida quer que saia o Evangelista, né? Eu acho que ele vai acabar entrando como um 8 aí, ao lado do Aníbal ou do Emi Martinez. Mas eu acho que em muitas ocasiões ele vai ser um coringa, ele vai ser adiantado para 10, vai começar como 8, o Abel vai colocar o Evangelista no jogo e ele vai ser um pouco adiantado, dependendo vai pegar o Universitário no Allianz Parque, vai pegar o Sport no Allianz Parque. Dá para você fazer um esquema um pouquinho mais agressivo. E aí você usa o Andrés, saca o Evangelista. Vai pegar o River Plate na Argentina. Precisa de um esqueminha mais... joga com o Evangelista e com o Andrés um pouco mais avançado. Dá pra fazer até um losango, né? Com 3 volantes em algum momento, né? Exato. Ele vai poder montar esse meio aí. Ou até com 3 zagueiros, jogar com 3 zagueiros em algum momento. Então, cara, mas... Ele vem para ajudar demais esse meio campo. É um jogador muito técnico, né, cara? Você imagina ele, Felipe Anderson junto... 2 jogadores que sobram na técnica. Em quesito de técnica, o elenco deu um upgrade aí absurdo, porque o Andrés é um jogador muito técnico, cara. O Felipe Anderson não tem do que ser o protagonista, porque já ficou claro que ele tem aversão a ser protagonista. Ele é um ótimo jogador, tecnicamente muito bom, mas parece que ele não quer ser o protagonista, ele gosta de ser o jogador de se associar, de dar uma assistência, talvez por muito tempo que ele jogou ao lado do Ciro Immobile, por exemplo, que ele era o Robin, né, do Immobile lá na Lazio, talvez ainda falta um pouco dessa gana pro Felipe Anderson, mas ele ao lado de um cara que chama o jogo, Felipe Anderson e Vitor Roque, por exemplo, Felipe Anderson, Vitor Roque e Andreas Pereira, você tem muita qualidade, você não precisa que o Felipe Anderson vá chamar a responsabilidade, né? Exatamente. Esse foi mais um corte das lives do Calma Parmeiro. Deixa o like, se inscreve aqui e deixa a sua opinião. Mas considere se tornar membro do Calma Parmeiro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto, mas também você participa das lives como convidado ou na arquibancada dos membros do Calma Parmeiro. E sim, na arquibancada dos membros, enquanto eu tô fazendo análise em tempo real dos jogos, você tá aqui por áudio comentando comigo, fechou? Então torne-se membro do Calma Parmeiro, deixa o like, se inscreve no canal, pelo menos para dar aquela forcinha. E tá passando outros vídeos aí, assiste aí e bora conhecer o meu trabalho aqui. Show? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!